vamos conhecer a fibra de vidro e como ela foi construída e suas orientações. Beleza? Então, vamos lá. Basicamente, o tecido, a fibra de vidro, ela vem de uma areia sílica, uma areia especializada, que você tem essa areia, passa por um forno a 1.600 graus, nesses filamentos, durante a construção, transformando a areia no filamento de fibra de vidro, é direcionado em uma esteira com linhas pontilhadas no sentido 0 grau e direcionado os cabos de Hovens, que é conhecido como biaxial, triaxial e um AUD, como exemplo. Vamos falar, por exemplo, de um AUD, um tecido unidirecional. Chamamos elas de unidirecional, tecido UD, que tem apenas uma direção. Quais são? Pode ser 0 grau ou 90 graus. Um tecido biaxial, que tem apenas duas direções, são o quê? Mais e menos 45 graus. Pode acontecer de ter um tecido com mais ou menos 80 graus em alguns projetos. Isso pode acontecer. Mas a biaxial, ela é o quê? Mais e menos 45 graus. Quando eu falo de triax, ou seja, são três direções, eu tenho uma direção no sentido 0 grau e um biax, que é o mais e menos 45 graus. Ok? Pode acontecer também de ter um triax com 90 graus, ou seja, 90 graus e mais ou menos 45 graus. Então, concluindo aqui essa aula, temos tecidos unidirecionais com uma direção. Quais são? Pode ser 0 ou 90 graus. Podemos ter também qual? Biaxial. Quantas direções? Duas. Mais e menos 45 graus. Ok? E o triax, Elias? O triax, podemos ter ele 0 e mais e menos 45 graus. Ou 90 e mais e menos 45 graus. Existe a costura do tecido, né? Chamamos de um nome bem simples, costurazinha pontilhada, toda pontilhadazinha. Essa costura, durante a fabricação, ela foi construída no sentido 0 grau. Com essa identificação, a gente consegue perceber para que lado está indo os cabos de Hove, ou seja, uma costurazinha pontilhada e uma costurazinha de Vzinho fechado ou Vzinho aberto. Vou chamar de uma forma bem simples para você entender. Lembrando que quando o tecido foi construído, essas costuras, essas linhas, elas foram direcionadas no sentido 0 grau, ou seja, de uma raiz até a ponta. A partir daí, quando os filamentos foram descendo na esteira, eles foram criando, como a gente chama, cabos de Hovens, direcionando para posições de UD, biax ou triax. Esta costura, ela está no sentido longitudinal. Se você observar, ela está nesse sentido, com o cabozinho abrindo e fechando, linhas pontilhadas, no sentido longitudinal. Observe o cabo de Hove. Está no mesmo sentido da linha de costura. Nesse caso, agora, eu tenho uma biax. Qual é a característica? Como é que eu sei que é uma biax? Eu tenho uma linha pontilhada, como você viu, linha pontilhada, no sentido 0 grau, e o cabo de mais está para um lado. Se tem mais, tem menos. Não existe um tecido só com mais. Então, mais, se tem mais, eu nem vou procurar do outro lado, que tem o menos. Ok? E quando eu falo de uma triax, eu estou falando que eu tenho um Vzinho fechado, como vocês estão vendo, um Vzinho fechado, subindo nesse sentido, e tenho nas costas dele um biax. Quando eu viro as costas do tecido,
tem um biax nas costas. Ou seja, eu tenho um AUD na frente e uma biax nas costas. Esse aqui é um triax com um AUD na frente e uma biax nas costas, conhecido como triax. Esse daqui é um biax, eu só tenho mais, se tem mais tem o menos. E nesse outro tecido, eu tenho um filamento só num sentido, que é um tecido UD. Quando eu viro o lado oposto, eu tenho fios estabilizadores, que é o que segura a fibra, é o que segura. Por exemplo, se eu puxar a fibra aqui, ela não vai se abrir, devido aos fios estabilizadores que tem nas costas do tecido. O tecido de fibra de vidro, o D, ele tem essa visão. Se você olhar a linha de 0 grau, ela está nesse sentido, no sentido da pazinha. Então, a linha de construção é essa e o cabo de rolo foi construído nesse sentido. Observe. As costas do tecido, geralmente, ele vai ser assim. Eu tenho fios estabilizadores para fixar o cabo de UD a 0 grau. Beleza? Sentido da pá, raiz, ponta. Sentido do tecido, raiz, ponta. 0 grau. Cabo, UD. Vamos falar do biax. O biax, a linha de 0 grau vai estar no mesmo sentido. Linha de 0 grau, nesse mesmo sentido. Observem a linha. Olha o sentido da pá. Mesmo sentido. A linha de 0 grau está no mesmo sentido da fibra de vidro de construção. Ou seja, quando você olha para cá, você está vendo mais e menos 45 graus. Como visualizar? Se eu colocar meu dedo para cá, eu estou vendo essa posição. Se eu virar o tecido, a posição é a mesma aqui no caso. Aqui eu tenho um tecido biax. Ele está nesse sentido. Se tem mais, tem menos. Beleza? Agora eu vou mostrar para você um triaxial. Um tecido triax. Ele está nesse sentido. Mas, no caso aqui vocês estão vendo o tecido UD nessa direção. E nessa direção, um biaxiais. Se tem mais, tem menos. Olha a direção da linha direitinho na câmera. Olha o sentido da pá e olha o sentido da linha. Eu tenho o UD a 0 grau e nas costas eu tenho o biax. Menos, se tem menos, tem mais. Se tem mais, tem menos. Ou seja, tenho 3 direções nesse sentido. Quais são as não conformidades durante uma inspeção de fibras de vidro? O que o inspetor não pode ver e deixar? Por exemplo, contaminação. A contaminação ela vem gerar um desplacamento de laminado ou um delaminado e etc. Outra coisa importante que eu não posso deixar é o esgarçamento. Eu tenho que evitar o esgarçamento. Por exemplo, o tecido dele foi construído para suportar forças em uma única direção, sentido longitudinal. Se eu puxar ele ao lado oposto, ou seja, 90 graus, o que vai acontecer? Vai gerar um esgarçamento e vai gerar uma concentração de resina muito maior no meu laminado. Outro ponto que é gravíssimo e jamais podemos deixar durante o processo é uma ruga. O que é uma ruga? Uma ondulação. Imagina que eu posiciono esse tecido em cima de um molde e eu deixo uma ruga. Não acomodei direito, ficou uma ondulação. O que vai acontecer? Várias camadas, vai gerar um pico de uma ruga muito maior e pode perder a peça.
como um todo, conhecido como a gente chama sempre no processo um scrap. Camada dobrada. Observe, durante o processo de infusão, essa camada ficou dobrada. Tem o sentido da linha aqui, e essa camada ela dobrou durante o processo e ela ficou na transversal. O que pode acontecer, Elias? O que pode acontecer é que vai ter que ser reparado, fazer um reparo para remover essa camada dobrada e repor conforme o original.